Queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês. Bom, nos últimos vídeos eu tenho tratado da questão do mal. É bem verdade que eu já tratei dessa questão em outros vídeos, algum tempo atrás. Então eu peço licença para aqueles que já me acompanharam nesse tema outras vezes, para revisitá-lo, levando em consideração que muitas pessoas que estão chegando agora na TV Caminho Livre não tiveram a oportunidade de visitar esse tema e considerá-lo não de acordo com as várias facetas, os vários prismas, as várias ideias, os vários pontos de vista sustentados pelas denominações existentes dentro do cristianismo, mas segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Eu quero ler para introduzir esse vídeo, onde nós analisaremos mais algumas questões relacionadas ao mal, justamente para expandir o entendimento, o nosso entendimento, o seu entendimento acerca desse assunto. Eu gostaria de ler Gênesis capítulo 50, do verso 15 ao verso 20. Preste atenção. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Essa é uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. A história do relacionamento de José, o caçula de Jacó, com seus demais irmãos. Caçulinha recebia muita atenção, muito amor, muito carinho por parte do pai e da mãe, e isso despertou a inveja, o ciúme dos demais irmãos. Planejaram a sua morte, quase conseguiram executar o plano de matá-lo. E nós conhecemos o enredo, nós conhecemos a trama, nós conhecemos o desembocar dessa história. José foi parar nas cortes do Egito, foi muito injustiçado pela mulher ali do militar comandante, né, a serviço de Faraó, que tramou contra ele. E José sempre se mantendo íntegro, sempre se mantendo numa posição de honestidade, lealdade, foi parar na prisão. E depois, evidentemente por conta da providência divina, José é alçado a uma posição de autoridade inferior somente à autoridade do próprio Faraó. Conhecemos a história, por isso eu não vou entrar nos detalhes. O que é importante salientar aqui é o seguinte: seus irmãos tramaram o mal contra ele. A mulher do capitão lá de Faraó também tramou o mal contra ele, de tal forma que ele foi parar na prisão de modo injusto, por um crime que ele não cometeu. O próprio mal, ou os males que os seus irmãos lhe causaram,
foi de modo injusto, ele não merecia tudo aquilo. José não merecia sofrer tanto. José não merecia ter passado por tantas agruras como ele passou. Mas nós vemos agora, no final da história, o próprio José colocando diante de nós hoje, que lemos a sua história, que já a conhecemos, que tudo isso, que todo o mal pelo qual ele passou, todo o mal que ele experimentou, todo o mal que ele sentiu na própria pele, na própria carne, foi um mal providencial de Deus. E mais que isso, Deus então, ele acabara de dizer aqui que Deus tornou o mal em bem. E é isso que nós estamos procurando apresentar. Essa é a essência do que nós estamos procurando transmitir aqui, com esta série de vídeos, onde estamos tratando do mal, de vários aspectos do mal. E mais uma vez eu tenho que repetir, não com a intenção, não com o propósito de lacrar esse assunto, de fechá-lo, de concluí-lo, porque nós não temos essa capacidade. Não reside em nenhum ser humano, por mais conhecimento que ele possua, por mais dotado intelectualmente que ele seja, esta capacidade de concluir este assunto. O que nós, seres humanos, podemos fazer, inclusive os mais dotados, os mais capacitados do ponto de vista intelectual, espiritual, é só arranhar a superfície desse conhecimento. Nesse texto que eu acabei de ler aqui, temos uma combinação, portanto, de atos maus provocados por homens pecadores, que são justamente responsabilizados pelo seu pecado, e do irresistível controle providencial de Deus. Nós temos aqui essa combinação. Homens pecadores perpetrando males. Males que nas mãos providenciais de um Deus soberano, de um Deus onisciente, onipotente, onipresente, acaba se transformando em bem. É isso que a palavra de Deus nos diz aqui no verso 20 de Gênesis 50. Deus tornou o mal que todos os irmãos de Jacó produziu sobre José em bem. Deus transformou isso em bem. E é com esse texto que eu introduzo aqui mais um aspecto dessa questão do mal, aspecto esse que eu não tratei no meu último vídeo. Eu já recebi muitas manifestações acerca do meu último vídeo. Muita gente, evidentemente, como era esperado, me chamando de ilógico, de incoerente, né? Dizendo que eu estou fugindo do assunto, que eu... se eu tivesse a intenção de fugir do assunto, eu não teria coragem de tratar desse assunto em público. Esse seria um assunto que, no máximo, eu trataria apenas e tão somente com os meus amigos mais próximos, com os meus irmãos mais próximos. Coisa que eu tenho feito já há muito tempo. Então, se eu não tivesse coragem de encarar esse assunto de frente, mas sempre lembrando que eu estou encarando esse assunto dentro dos limites que a Bíblia me reserva, eu não estaria discutindo esse assunto aqui. Eu não estaria discutindo esse assunto aqui. Então eu quero abordar, eu quero salientar mais alguns aspectos dessa questão do mal que precisa ser colocada na mesa para que nós entendamos, para que nós reflitamos, para que nós pelo menos tentemos chegar a um posicionamento em relação a isso, um posicionamento que seja autorizado, chancelado pela palavra de Deus. Por exemplo, se alguém me perguntasse qual é a causa do mal, qual é a grande causa do mal, eu, como cristão que sou,
como crente em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, crente no Evangelho da graça do Senhor Jesus, que sou, eu responderia de dois modos essa pergunta. Qual é a causa do mal? A grande causa do mal. Veja, há dois modos de responder isso, há dois modos de nós encararmos essa situação. Conforme nós já afirmamos nos demais vídeos, nos vídeos anteriores, onde estamos tratando desse assunto, Deus veja só, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, porque tem gente que faz questão de distorcer aquilo que eu falo, tentando me acusar de atribuir a Deus um aspecto injusto, tentando fazer de Deus um Deus injusto, pelas barbas do profeta. Eu não tenho isso jamais passa pela minha cabeça. Então veja bem, Deus é a causa primária de tudo o que acontece na história do universo, não é só da Terra não, do universo. Deus é a causa primária. Alguém poderia perguntar, inclusive do mal? Sim. Causa. Ele é a causa primária de tudo. Inclusive do mal? Sim. Por que mesmo? Porque Deus criou todas as coisas. Veja, não há como nós agora, diante desta afirmação que eu acabo de fazer, de que Deus é a causa primária de todas as coisas que acontecem no universo, inclusive do mal, não há como agora nós tentarmos escapar desta verdade absoluta. Isto é uma verdade absoluta. E para tentar defender Deus, para tentar não impingir a imagem de um Deus justo, santo, amoroso e bondoso, nós agora sermos tentados, olha só, sermos tentados a enxergar a trama da história universal, aí incluída a trama da história da Terra, chamar a existência um outro Deus, uma outra divindade, que seria responsável pelos males. Assim pensavam os persas antigamente, assim pensavam a religião dos maniqueus, a qual pertenceu Santo Agostinho, e que depois passou a combatê-la ferozmente por conta das descobertas que Deus providenciou a ele, em relação à palavra, em relação ao evangelho. Nós não podemos, veja bem, nós não temos esse direito, nós não temos como trazer para o cenário, né, para esse cenário da história universal, a existência de um outro Deus e atribuir a ele todas as mazelas do universo e, consequentemente, da Terra. Nós que somos cristãos acreditamos num Deus único. Isso não significa... Eu não quero tratar da questão da Trindade agora, não é esse o meu propósito. Isso não significa que esse Deus único seja um Deus solitário, do ponto de vista da hipóstase, né? Palavra grega para personagem, a pessoa, ele esteja solitário. Mas nós acreditamos num único Deus e esse Deus é o sumo bem. Mas como de um Deus sumo bem pode proceder o mal? Como é que você, mesmo acreditando que Deus é o sumo bem, alguém poderia questionar para mim, pode afirmar que Deus é causa primária de todas as coisas, inclusive do mal? E sempre temos que estar aqui divulgando o seguinte, olha, nós temos que entender que nós estamos numa dimensão onde não nos será possível apreender, alcançar, sondar todos os aspectos do caráter santo de Deus, da sua personalidade. Então, é bom nós ficarmos
calmos, serenos e tranquilos diante desse tema, sabendo que estamos numa dimensão muito delimitada, finita, circunscrita, pequena, miserável, medíocre, nosso entendimento afetado pelo pecado, e mesmo que não tivesse sido afetado pelo pecado, nós não teríamos a condição de abarcar todos os aspectos do caráter, da personalidade santa desse Deus justo a quem nós reputamos como sumo bem. Então, nós temos que entender, procurar entender o seguinte: Deus está para muito além da nossa compreensão. Deus está para muito além dos nossos conceitos de justiça, de bondade, de bem. Para muito além. Então, nós temos que levar em consideração esse aspecto. Deus está na dimensão dele, Deus não é passível de conhecimento que possa ser lacrado, fechado ou concluído na nossa dimensão. Isto não é possível, meus irmãos. Acerca de Deus que nós conhecemos é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, acerca de Deus que nós conhecemos, que foi revelado pela palavra. Levando-se em consideração todos esses detalhes, nós temos que entender uma verdade absoluta. Deus é a causa primária de tudo, inclusive do mal. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas. Ou você não acredita nisso? Como nós discutimos no vídeo passado. Deus é onisciente. Sabia que, ao criar a hoste angelical, Lúcifer, a quem ele delegou posição de autoridade no céu como líder da hoste angelical, juntamente com uma terça parte dos anjos, se rebelariam contra ele. Deus sabia disso e mesmo assim criou. Ora, então se ele, como onisciente que é, previu que o líder da hoste angelical, que a tradição cognomina de Lúcifer, se rebelaria com ele juntamente com a terça parte dos anjos, e ele mesmo assim decidiu criar, é porque ele tinha, como tem, um propósito com relação a tudo isso, meus irmãos. Propósito de Deus. Propósito este que nos está, por uma série de questões já abordadas por nós, já elencadas por nós, está impedida. Nós não temos condições de penetrar no propósito santo de Deus, no propósito secreto dele, porque, conforme já disse muitas vezes aqui, Deus tem uma vontade secreta. E nós não temos permissão de adentrarmos dentro da dimensão da vontade secreta de Deus. Leia Deuteronômio 29, 29 depois. Tudo que está encoberto pertence a Deus, aquilo que foi revelado pertence a nós. Então quer dizer que a palavra está dizendo que existem coisas encobertas que não nos foram reveladas e que não nos pertencem, meus irmãos. Então Deus é sim a causa primária de todas as coisas, inclusive do mal. Veja, causa primária. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, a causa secundária de todos os males deve ser atribuída a suas criaturas. Eu posso dizer que Deus é a causa do mal, conforme Isaías 45. Mas eu não posso dizer que Deus é o autor do mal. Pode parecer meio ilógico e incoerente e contraditório isso que eu estou dizendo. Como ele é a causa, como ser causa sem ser autor dessa causa? Deus é a causa primária. Mas ele não é o autor do mal. Ser a causa é diferente de ser o autor, aquele que urde, aquele que pratica, aquele que lida com o mal, aquele que manipula o mal. Estão entendendo? A Bíblia, veja bem, a Bíblia vai deixando em sua extensão, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a Bíblia vai deixando isso, que eu acabei de afirmar agora, muitíssimo claro para que nós possamos errar. Os arminianos e pelagianos, eles temem assumir isso que eu estou afirmando agora,
com o receio de que isto depõe contra o caráter de um Deus amoroso e justo. Esquecendo-se todos eles de analisar de um modo mais detido a raiz de todas as coisas, o início de todas as coisas dentro daquilo que a Bíblia nos privilegiou conhecer em relação à eternidade passada. Não há como fugir desta verdade absoluta que eu acabei de lhes afirmar aqui agora, meus irmãos. Eu não estou fazendo o que eu estou fazendo aqui agora para defender uma denominação religiosa ou para defender uma determinada corrente teológica. Enquanto crente no Evangelho da Graça, eu sou 100% calvinista. Não concordo com muitas afirmações do calvinismo. Não concordo com uma série de afirmações propostas pelo calvinismo. Não concordo. Por isso é que eu digo, deixo bem claro, quanto ao Evangelho da Graça, eu sou 100% calvinista, sim. Do fio de cabelo da cabeça ao dedão do pé, a ponta do dedão do pé. Sou 100% calvinista quanto ao Evangelho da Graça. Agora, eu não tenho como concordar com outros posicionamentos, com outras posturas, outras afirmações do calvinismo. Falo isso com muita tranquilidade. Não estou defendendo aqui nenhuma placa de igreja, nenhum nome de igreja, nenhuma denominação. Estamos discutindo o que a palavra de Deus nos privilegiou conhecer acerca de Deus e que está revelado nela. Aceitar que Deus seja a causa primária de tudo é uma verdade absoluta. Por que mesmo? Porque foi Ele quem criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele. A não ser que você assuma, como os persas e os maniqueus, que existe aí, e como outros, que existe aí uma divindade do mal, a quem você poderá atribuir todo o mal que existe no universo, na Terra. Mas se você é crente como nós, se você é cristão como nós, você não tem como fugir desta verdade absoluta. Deus é a causa primária de tudo. Por que mesmo? Porque Ele criou todas as coisas, só há um Criador. E esse que criou todas as coisas é o bem supremo, é o bem, é o sumo bem. Agora, outra coisa que eu não falei no meu último vídeo, e que por conta disso eu já recebi um saco de críticas. Um saco de críticas. É como se eu já não tivesse tratado disso em vídeos anteriores, né? É como se eu não tivesse tratado disso nos vídeos passados, de algum tempo atrás. Quando eu disse, analisando aquele texto de Samuel, né? Que trata da questão dos amalequitas somente, e não das demais nações. Deus determinando a Saul, através de Samuel, o profeta, a destruição do povo amalequita. Ora, se Deus determina a destruição de uma determinada nação, de um determinado povo, é porque Ele não tem nenhum plano salvífico em relação a essa nação, a esse povo. Meu Deus do céu! Será que é difícil chegar a essa conclusão? Será que é difícil chegar a essa conclusão? Aí muita gente, por conta disso que eu falo, vai me dizer o seguinte, como já me disseram: olha, você, desse modo, você está atribuindo a Deus uma característica de injustiça, porque Deus não é assim. Deus não faz acepção de pessoas. A mentalidade desses que assim me acusam é tão pequena, tão medíocre, tão irrisória, tão limitada, que eles não sabem distinguir, né? Dois conceitos: o conceito de exceção e o conceito de distinção. Quando Deus, através do apóstolo Paulo, diz que Ele não faz acepção de pessoas, o próprio Lucas em Atos também já tratou disso, eu já tratei dessas questões aqui, né? Inclusive agora, quando eu analisei João 6, eu também fiz questão de analisar esses aspectos.
Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz distinção de pessoas, mas em que aspectos? Em que aspectos Deus não faz acepção ou distinção de pessoas? Ele não faz distinção de pessoas quando ele determina salvar ou salvá-las. Ele não leva em consideração, por exemplo, nacionalidade. Aí isso pode contradizer o que eu estou dizendo aqui agora, né? Mas vejam, porque eu estou falando com relação à salvação e não com relação à perdição. Estou falando com relação à salvação. Ele não leva em consideração aspectos de nacionalidade, de cor. Ele não leva em consideração aspectos sociais, religiosos. A pessoa pode pertencer a que nação for. A pessoa pode ter a cor que ela tiver. Pode falar a língua que ela falar, pode estar numa posição social em que ela estiver, a mais alta ou a mais baixa. Ela pode ser uma pessoa de autoridade, pode ser uma pessoa simples, humilde, anônima dentre a multidão. E Deus vai salvá-la. Mas por que mesmo? Porque Ele decidiu salvá-la. Sem levar em consideração nenhum desses aspectos aqui mencionados. Então, nesse aspecto, ele não faz distinção de pessoas quando ele quer salvar. Agora, Deus determinou salvar muita gente. De todas as nações, de todas as tribos, línguas e povos. É isso que diz a Bíblia, e o Apocalipse vai confirmar isso. Algo que ainda não aconteceu, mas que está em processo, está em desenvolvimento. Nós sabemos, o Apocalipse concorda com isso que nós estamos falando. É só ler Apocalipse 5 que você vai ver. Que Deus comprou de todas as nações, tribos, línguas e povos, aqueles a quem Ele veio salvar. Está dito isso na palavra de Deus. Agora, que Deus não tinha propósito de salvar, veja bem, alguns povos e algumas pessoas, isso fica muito claro na palavra de Deus, e no vídeo passado nós demos apenas um exemplo disso. Apenas um exemplo com relação ao povo de Amaleque, os amalequitas. Mas veja, gente, o que eu vou falar, o que eu vou afirmar agora, eu já afirmei aqui, eu acho que centenas de vezes, nesses 5 anos de TV Caminho Livre. Mas antes de afirmar o que eu tenho que afirmar para vocês, que já afirmei várias vezes acerca de Deus, vamos ler alguns textos bíblicos para depois eu afirmar isso que eu quero afirmar a vocês, e para que vocês possam compreender a razão pela qual eu vou fazer de novo a afirmação que eu irei fazer agora. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 21 e 22, nos é dito o seguinte: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão, presta atenção nisso aqui, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então vejam, primeiro fato aqui assumido pelo versículo 22. Em Adão todos morrem. Veja bem, em Adão, todos morrem. Não nos esqueçamos disso. Muitas correntes teológicas que aí estão não aceitam esse fato, ou dão uma outra interpretação a esse fato aqui. Em Adão, todos morrem. Todos, absoluto. Todos morrem. Ou seja, é um todos relativo à raça humana como um todo. Em Adão, a raça humana está condenada a morrer. Em Adão, a raça toda está condenada. Agora, há um outro absoluto aqui na segunda parte do verso. Todos serão vivificados em Cristo. Se todos em Adão morrem, todos que estão em Cristo serão vivificados.
Veja como não há como errar aqui, meus irmãos. Analisem a lógica da palavra de Deus. Se todos em Adão estão condenados a o quê? Morrer. E essa morte é a morte eterna, da qual nenhum homem tem o poder de escapar. Todos serão vivificados em Cristo. Esse todos também é absoluto, porque todos os que estão verdadeiramente em Cristo. Estar em Cristo não significa estar numa determinada igreja. Estar em Cristo aqui em Paulo, 1 Coríntios 15, 22, não significa ter o seu nome no hall de membros de uma determinada denominação religiosa. É estar em Cristo pela fé, verdadeiramente. Então, todos que estão em Cristo serão vivificados. É um absoluto relativo a todos os que estão em Cristo. E não como os arminianos querem dizer. Dizendo o seguinte, olha, tá vendo? Olha, a palavra de Deus diz aqui, todos morrem em Adão, mas todos serão vivificados em Cristo. Olha, se você admite isso como os arminianos estão admitindo, você tem que admitir que todos, esse todos aqui, segundo a ótica arminiana, terá que ser obrigatoriamente salva. Todo ser humano terá que ser salvo. E eu sei que os arminianos não admitem a universalização da salvação. Eles não são universalistas. Eles não admitem essa hipótese. Não é? Então, você tem que analisar segundo a lógica bíblica, e não segundo a lógica da sua denominação, a lógica da sua teologia, que é distorcida. Então vamos lá. Todos morrem em Adão. Por que todos morrem em Adão? Porque ele foi aquele que causou a desgraça da raça humana quando pecou lá no Éden, desobedecendo a Deus. Ele e a sua esposa Eva. Deus deixou claro. No dia que vocês comerem daquele fruto, vocês vão morrer. Simples assim. Por isso que Paulo, aqui em Romanos 6, 23, diz o quê? O salário do pecado é a morte. Ou seja, a paga, a penalidade do pecado é a morte. E o ser humano vai morrer 2 vezes, né? Alguns não. Vão morrer só uma vez. Tem uns que não vão morrer nenhuma vez, né? Por conta da questão do tempo. Aqueles que estiverem um pouco mais próximos da volta de Jesus, não passarão pela morte. Mas alguns irão morrer 2 vezes. A morte natural e a morte eterna. Por isso que a Bíblia trata da segunda morte. O Apocalipse trata disso, a segunda morte. É porque tem gente que morre sem crer em Jesus. Depois ele é ressuscitado para encarar o juízo diante de Deus. E vai morrer de novo, dessa vez para sempre. Então veja, o salário, a penalidade para o pecado é a morte. Por isso é que todos que estão em Adão devem morrer, porque enquanto raça foram condenados pelo pecado de Adão. E é isto também que o apóstolo Paulo deixa claro aqui em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12 até o verso 20, meus queridos irmãos. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por que a morte passou a todos os homens através do pecado de Adão? Porque Adão era o representante federal da raça. Por conta do seu pecado, toda a raça estava condenada. Por isso que Paulo diz, em Adão todos morrem. É necessário que Cristo venha para inaugurar uma nova era. E olha o que diz Paulo em Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque Adão pecou, agora todos nós somos pecadores. E todos temos a capacidade para pecar. Nós não temos a capacidade para não pecar, como afirmam os pelagianos. Nós não possuímos mais essa capacidade de não pecar. Essa questão do posse non peccare não existe mais. Ou seja, não posso pecar. Isso não existe mais. Existia antes
de Adão pecar lá no Éden. O posse non peccare. Mas agora, todos nós não podemos deixar de pecar. Todos nós somos capazes de pecar e é isso que nós fazemos. Nascemos pecadores e depois, por termos nascido pecadores, já condenados, aí nós praticamos os nossos próprios pecados. É isso que acontece. Então, se todos pecaram, primeiro em função de Adão e depois em função de nós mesmos, quantos de nós merecemos a vida eterna? Quantos de nós merecemos? Ninguém. Ninguém. Já disse e vou dizer de novo aquilo que eu já disse centenas de vezes aqui. Agora você está apto para entender o que eu vou afirmar pela 1000ª vez aqui na TV Caminho Livre. E isso choca muita gente, eu sei que choca. Deus não tem a obrigação de salvar uma única vida sequer. Vou repetir. Deus não tem a obrigação de salvar uma única vida sequer. Deus não é obrigado a salvar ninguém. Deus poderia destruir todo o planeta e todo ser humano da face da Terra e ainda assim ser amoroso e justo. Deus não tem obrigação de salvar. Não tem. É por isso que essa questão da graça é um mistério. Foi um mistério para os anjos. Foi um mistério para Satanás. Por isso que Satanás é tido na Bíblia como o acusador dos nossos irmãos. Pecou, tem que morrer. Por isso que quando Adão e Eva pecam lá no Éden, Satanás se alegra, porque agora Deus teria que destruir a raça recém-criada, a raça humana recém-criada. Deus teria que destruir. Deus não é justo? Diria Satanás, né? Deus não é justo? Agora eu quero ver. Ele vai ter que destruir todo mundo. Porque ele deixou claro que em Adão a raça era representada. Adão pecou, então toda a raça agora está condenada. Eu quero ver o que Deus vai fazer agora. Se ele é justo mesmo ou não. Ele vai ter que destruir todos os seres humanos que procederem da semente de Adão. Satanás não tinha conhecimento do plano da salvação, do evangelho. Satanás não sabia o que significava graça. Satanás não participou daquele conselho divino, Pai, Filho e Espírito Santo, quando concertaram entre si resgatar a humanidade. Satanás não participou desse conselho. Satanás não tinha conhecimento desse mistério, esse plano misterioso de Deus. Plano ao qual pelo qual nós louvamos Deus. Porque é o plano da nossa salvação. É o que nos garante estarmos aqui hoje, crentes nesse Deus maravilhoso no qual nós cremos. Deus não tinha nenhuma obrigação de salvar nenhuma pessoa sequer da face da terra. Não pesa, nunca pesou sobre Deus a obrigatoriedade de salvar um único ser humano sequer. E é isso que não compreendem católicos, pelagianos, semipelagianos, arminianos, semi-arminianos. Não compreendem. Para eles, para esses aí que eu acabei de citar agora, Deus
para ser justo, tinha que se obrigar a salvar todo ser humano da face da terra, porque se ele deixa apenas um sem a oportunidade de se salvar, ele não seria justo. Olha que ideia absurdamente antibíblica essa, sustentada por essas correntes teológicas aqui mencionadas. Essa é uma ideia absurdamente antibíblica, antievangélica. Veja o que está escrito em Salmos 130, versos 3 e 4. Leia comigo. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Olha, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Se Deus levar em conta os pecados de todo ser humano da face da terra, se Deus levar em conta, se não houvesse um plano com relação ao pecado do homem, quem é que poderia se salvar? Subsistir diante de Deus. Quem? Essa é a pergunta do salmista. Aí no verso 4 ele diz, contigo, porém, o porém é que quer dizer que ele vai falar algo que se revela, que se apresenta como contrário daquilo que foi dito no verso anterior. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Contigo, porém, está o perdão para que temam vocês, para que temam o próprio Deus. Satanás não conhecia nada de perdão, sabia o que era isso. Seria um conceito novo para ele, misterioso até para ele. Mas tudo começa na nossa salvação com o perdão de Deus, com essa disposição eterna de Deus nos perdoar por causa de alguém. Nós já sabemos quem. Esse é o objeto, né, das nossas considerações aqui na TV Caminho Livre. Essa é a causa de nós existirmos aqui na TV Caminho Livre, o nome glorioso de Jesus. Então, se Deus leva em consideração pecados, quem é que pode se salvar, meus queridos? O salmista está analisando a questão do ponto de vista horizontal, do ponto de vista humano. Quem é que pode se salvar? Quem é que pode subsistir se Deus decidir levar em consideração os pecados? Quem? Ninguém. Ninguém. Olha o que o sábio rei Salomão disse em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Fato esse admitido, inclusive pelo apóstolo Paulo, quando em Romanos, capítulo 3, ele vai dizer o quê? Romanos, capítulo 3. Verso 10, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Paulo concordando com Salomão. Lá na frente, o João, o evangelista, vai dizer, olha, quem disser que não tem pecado está fazendo de Deus mentiroso. Quem disser que não peca está fazendo de Deus mentiroso. E eu já lidei aqui na TV Caminho Livre com muitos que já tentaram me objetar, dizendo o seguinte, eu já não peco mais. Por incrível que pareça, eu encontrei gente que já teve a coragem, o disparate de me dizer isso. Eu já não peco mais. Eu não peco mais.
Por uma questão de respeito a essas mesmas pessoas, eu não dei uma sonora gargalhada diante delas. Mas a vontade era de dar uma sonora e tremenda gargalhada diante dessas pessoas. Porque elas, coitadas, não sabem que não só estão mentindo para si mesmas, mentindo para a humanidade, como fazendo de Deus mentiroso, porque a sua palavra diz que não há nenhum justo na face da terra que não peque. Não há um justo sequer. Paulo vai dizer, não há um justo sequer. Não há nenhum homem que não peque. E quem afirma que não peca está fazendo de Deus mentiroso. Vai dizer o apóstolo João em sua primeira epístola. Está fazendo de Deus mentiroso. Ora, se o salário do pecado, a penalidade para o pecado é a morte, e todos pecaram, não há um justo sequer. Não há um justo. Estamos tratando do ponto de vista horizontal, do ponto de vista humano. Não há um justo sequer. Quantos Deus teria que obrigatoriamente salvar? Respondam para mim, pelagianos e arminianos, semi-pelagianos e semi-pelagianos. Respondam para mim, vocês que são sábios aos seus próprios olhos e que dizem aceitar o que a Bíblia diz e que não, vocês afirmam, né, para os quatro cantos do mundo, que vocês não distorcem a palavra de Deus. Quem distorce a palavra de Deus somos nós calvinistas, né? Vocês não. Eu estou falando com relação a evangelho, com relação à salvação. Estou falando com relação à doutrina da salvação. Então põe uma coisa nas vossas cabeças. Deus tinha um propósito com o mal, sempre teve e tem ainda. Ele é a causa primária de todas as coisas, inclusive do mal, porque ele criou todas as coisas. Ele não é o autor do mal, ele é a causa primária de todo o mal. A causa secundária do mal são as criaturas de Deus. As criaturas de Deus são a causa secundária do mal. Todos pecaram. Todos deveriam morrer, deixar de existir. Mas aí, Deus elaborou um negócio lá na eternidade chamado Evangelho. Que Apocalipse adjetiva de eterno. Porque foi elaborado na eternidade pretérita. Procedeu da mente santa de Deus e não de nenhuma denominação religiosa. Deus deixou claro aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E em toda a extensão da Bíblia a gente vê o cumprimento disso que ele deixou profetizado em Gênesis 3,15. Haveria uma semente da mulher que se desenvolveria através do seu descendente e haveria uma semente da serpente que é o diabo. Haveria sempre uma semente da mulher baseada no seu descendente e uma semente do diabo. Como é que agora os arminianos vêm dizer, com a cara mais deslavada do mundo, que Deus tinha um plano de salvar toda e qualquer criatura da face da terra? Isto é uma mentira. É em nome de Jesus que eu digo isso, com a autoridade que Cristo me deu. Isto é mentira. E isto não glorifica o nome desse Deus soberano, onipotente, onipresente e onisciente no qual nós cremos. Isso não glorifica o nome dele. Não glorifica. Não pensem vocês que vocês serão vistos por Deus como pessoas mais bondosas, mais misericordiosas do que nós calvinistas nesse aspecto, porque nós calvinistas assumimos aquilo que a palavra diz, que Deus elegeu, segundo a sua graça e determinação, lá na eternidade pretérita, salvar muitos de todas as nações, tribos e línguas. Agora, por que ele não decidiu salvar toda e qualquer criatura é um mistério, faz parte da vontade secreta de Deus, que ele não nos revelou. E nem vocês, arminianos ou pelagianos, seja lá quem vocês forem, têm o direito de penetrar nisso. O fato de vocês determinarem que, não, Deus, para ser justo, ele tem que ter desejado salvar toda e qualquer criatura da face da terra. Porque senão ele não seria justo.
Isso é uma bobagem inventada por vocês. Isso é uma mediocridade. Isso é proveniente de mente miserável, de mente que quer defender Deus, de uma mente que quer posar de santinha, de boazinha, diante dos calvinistas maldosos e diabólicos, né? Coisa que eu tenho ouvido muito aqui na TV Caminho Livre. Muita gente já me chamou de demônio. Muita gente já disse que a minha língua está a serviço de Satanás. Aqui na TV Caminho Livre. Muita gente já me disse isso. Tem muita gente que já me atribuiu, já me chamou de capeta, de demônio, de diabo. Muita gente já disse que eu estou fazendo o serviço do diabo aqui na TV Caminho Livre, quando eu, na verdade, eu estou anunciando o evangelho puro e simples do Senhor Jesus. Aquilo que a palavra simplesmente diz, pronto e acabou. Terminando, eu digo, já ouviram falar do conceito, da ideia do bem maior? O bem maior, essa ideia, esse conceito do bem maior, só existe por conta daquilo que Deus urdiu, planejou, idealizou lá na eternidade pretérita e que chamou de Evangelho Eterno. Para haver um Evangelho Eterno, o mal teria que se fazer presente. Portanto, o mal fez parte da vontade soberana desse Deus. Vontade decretiva dele. Ou vocês, arminianos e pelagianos, agora querem brigar contra isso, contra esse fato? Quem são ilógicos são vocês. Quem são incoerentes são vocês, que não admitem isso. Para haver um evangelho, e esse evangelho ter sido idealizado, pensado, urdido por Deus lá na eternidade, teria que haver a presença do mal. Porque senão, qual o sentido de salvação? Para que salvação? Salvar de quê? E se Deus não foi do propósito de Deus decretar, permitir a existência do mal através de suas criaturas, se não houve esse propósito de Deus, então Deus é fraco. Deus é um Deus impotente, seria fraco, seria um Deus impotente. Seria um Deus passivo, que se rende, ele é obrigado a se render ao suposto livre-arbítrio humano, porque ele não duela consigo mesmo, vai dizer o sabichão Dr. Rodrigo Silva. É lógico que a gente tem muita coisa para discutir acerca desse assunto. E eu vou continuar discutindo. Independentemente de haver aqui, como eu já estou fazendo já há 5 anos, aqueles que insistem em dizer que o que nós fazemos aqui é do diabo. O que eu faço é do diabo. Que eu sou um instrumento do diabo. Eu sou um demônio aqui na Terra. Eu dirijo as minhas mensagens ao povo adventista, não porque eu odeie o povo adventista. Fiz parte desse povo, oh meu Deus, tem que estar dizendo isso toda hora. Fiz parte desse povo. Fiz muitos a quem eu considerei como amigos, mas eu sei que não são mais meus amigos, mas mesmo assim, eu os considero. Conheci milhares de pessoas maravilhosas dentro do povo adventista. E tenho dito e repetido isso exaustiva e cansativamente aqui. Deus tem um povo dentro do povo adventista. Deus tem um povo dentro do povo, lá dentro da igreja. Estou tentando levar luz a esse povo. Sei que não alcançarei todos, como eu não tenho alcançado mesmo. Isso é óbvio. Jesus não foi unânime, né? Nem Jesus conseguiu unanimidade. Eu, muito menos. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até agora. E não se esqueça que o Evangelho está baseado não naquilo que nós façamos ou deixemos de fazer, mas o Evangelho está baseado fundamentalmente
na graça e determinação desse Deus maravilhoso, que decidiu nos salvar lá na eternidade, antes de criar todas as coisas. Ele já decidiu nos salvar. Se eu creio em Jesus, se você crê verdadeiramente em Jesus, louve a Deus, porque isto é um sinal, isto é a maior evidência de que Deus derramou graça sobre você, de que Deus elegeu você, de que Deus o adotou em sua família. E hoje nós somos irmãos, graças ao que Cristo fez, em vida, morte e ressurreição. Não se esqueça que Cristo está ao lado do trono de Deus, nos representando. Estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, estamos ao lado do trono de Deus. Estamos ao lado do trono de Deus porque estamos escondidos em Cristo. É isso que a Bíblia diz. Isso é maravilhoso. Quer rejeitar isso? Problema seu. Eu estou aqui como uma atalaia, dizendo a verdade da palavra de Deus, tentando mostrar a verdade da palavra de Deus para você. Independentemente de você decidir permanecer na igreja adventista ou sair dela. Não é essa a minha intenção, tirar você de dentro da igreja. Não é essa a minha intenção. Deus abençoe você, seja homem, seja mulher. Em nome do Senhor Jesus. Amém.